Quinto? Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma fase vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma fase vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo, filho, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Estou cuidando. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor.
vez chegamos aqui para transmitir, levar até você este culto de louvor ao nosso Deus. Mais uma live da Igreja Assembleia de Deus de Imaruí. Aqui à minha esquerda, o pastor presidente, pastor Ivonei Galvani. E hoje temos a participação especial da irmã Miriam, que estará louvando a Deus, um especial. Nós queremos desde já pedir a vossa atenção, fique atento, porque Deus tem uma palavra. A tua vida, o teu coração, o teu lar vai ser edificado nesta oportunidade. Queridos irmãos, já vamos estar com oração. Logo após a oração, nós vamos estar cantando o hino da harpa 442. Logo após o louvor, a irmã Miriam estará cantando um hino especial. Em seguida, o nosso pastor pregando, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E no final, teremos mais um louvor, felicidades, certo? Vamos ficar atentos, porque Deus está neste lugar, está aqui, está na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, pelo dia que tem dado a nós. Mais uma vez, podermos chegar em tua presença, Senhor, para transmitir a ti, Senhor, um culto de louvor a ti. Ó Deus, aos nossos irmãos que estão em casas, impossibilitados de estar no templo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, mas queremos a tua bênção, Senhor, através desta live, possa chegar nos lares, Senhor, e a tua bênção seja abundante, Senhor, a cura, o milagre possa acontecer. Nós cremos no poder da tua palavra. Nós oramos, em tudo cantamos graças, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos adorar a Deus com o hino de número 442 da nossa harpa. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer!
Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, neste momento queremos ouvir um hino especial pela nossa irmã, convidada, irmã Miriam, que estará adorando a Deus com louvor. Já quero cumprimentar todos os irmãos aí da live com a paz do Senhor Jesus Cristo.
fala ao nosso coração. Mas agora queremos pedir um momento da sua atenção para ouvirmos a palavra de Deus através do nosso pastor. O pastor Ivonei estava ministrando para nós. Passo a direção, então, ao nosso pastor. Meus irmãos, com muita alegria, mais uma vez quero saudá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça e bondade do Senhor, estamos mais uma vez aqui para juntos adorarmos a Deus com o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, através desta live, mais uma vez, cultuando a Deus com os irmãos que estão em seus lares, em suas casas, reunidos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Não podemos reunir os irmãos em um culto em nosso templo, mas em nossa casa estamos cultuando a Deus diariamente. E cremos que os irmãos estão sendo abençoados através desses cultos que estamos fazendo nas terça-feira, quinta-feira e também aos domingos à noite. Já ouvimos esses louvores. Nesse instante quero convidar os irmãos para que leiamos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. É uma leitura um pouco extensa, salteado alguns versículos, mas Deus colocou esta palavra ao meu coração e quero repartir com os irmãos nesta noite. É uma palavra de vida e salvação para todos nós, para os irmãos, para aqueles que ainda não são evangélicos, para aqueles que um dia também já provaram da salvação de Deus e quem sabe por algum motivo, por alguma razão, estão distanciados dos caminhos do Senhor, mas hoje ao ouvir esta mensagem, esta palavra, como já cantou a irmã Miriam, fala comigo, nós cremos que o Senhor está falando, que o Espírito de Deus já está trabalhando em corações e o Senhor nos abençoará ainda no decorrer desse culto. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, até o versículo 8, que nos diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes enviado, contou tudo e os enviou a Jope. Versículos 21 ao 27. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu quem procurais. Qual a causa por que estáis aqui? E disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem.
e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Versículos 30 ao 34 nos diz assim: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu jejuando até esta hora, orando em minha casa a hora nona. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope e manda chamar Simão, que está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse-lhe: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículos 38 ao 48 que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia, como também em Jerusalém, o qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, e não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do dom do Espírito Santo que se derramava também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, acabei de fazer uma leitura maravilhosa da palavra do Senhor nosso Deus. Como eu disse no início, uma leitura extensa, mas para que todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham possam compreender o valor da palavra de Deus que acabei de ler nesta noite aqui convosco. Meus queridos, nós colocamos um tema para este assunto de hoje: a salvação de Cornélio, um centurião romano. A palavra de Deus para nós nesta noite, que vem endereçada aos nossos corações, aos nossos ouvidos, é uma palavra de salvação, de libertação, de arrependimento, de transformação, de vitória e bênçãos de Deus. Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o 3º evangelho, chamado o Evangelho de Lucas. E ele continua descrevendo a pregação do Evangelho, o Evangelho pelo livro de Atos dos Apóstolos, dizendo, falando, escrevendo sobre a igreja que Jesus Cristo formou aqui na terra. E aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Evangelho do Senhor Jesus chegando até a cidade de Cesareia.
levada pelos discípulos, a palavra levada pelos apóstolos, e como eu disse, este evangelho poderoso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, chegando até a casa de um homem importante daquela cidade de Cesareia, um homem chamado Cornélio, que morava em Cesareia e que o seu nome vem do latim, significa piedoso. A Bíblia diz que este homem era um oficial da guarda romana, morava em Cesareia, capital romana da Palestina, era centurião, comandava 100 homens que faziam a guarda do governador, chamada corte italiana. Portanto, este homem certamente era uma pessoa honrada pela posição que ocupava. E quando lemos a Bíblia, amados irmãos, nós vemos que este homem chamado Cornélio possuía pelo menos 5 grandes virtudes. A primeira dela, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, isto é, ele tinha amor e respeito pelas coisas de Deus, pelas coisas religiosas. Ele era convertido ao judaísmo e devoto na sua religião. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Era um homem sincero, um homem de respeito, amigo de toda a sua família e também de quem com ele trabalhava. Sua terceira virtude fazia muitas esmolas, era generoso, versículo 2, socorria os pobres, ajudava o próximo, era cheio de boas obras. Sua quarta virtude, de contínuo orava a Deus e jejuava. Ele procurava em Deus a direção, a sabedoria para alcançar a salvação da sua alma. Ele mesmo diz no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos e versículo 14, que ele orava, buscava a Deus, jejuava, porque a sua alma era faminta. Ele queria ter a certeza da salvação da sua alma. Sua quinta virtude que nós vemos aqui na palavra de Deus é que ele tinha também bom testemunho de toda a nação dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 10 e o versículo 22. Meus amados irmãos, vejamos essas qualidades, vejamos essas virtudes que este homem possuía, este homem Cornélio, morador de Cesareia, mas contudo, ele ainda precisava de algo mais para que ele fosse salvo, ele e toda a sua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, jejuava, buscava a direção de Deus para a salvação dele mesmo e de sua família, Deus então envia um anjo até a sua casa. E este anjo que veio à sua casa não veio para lhe pregar a salvação, porque os anjos não pregam a salvação. Os anjos nunca pecaram. Os anjos já foram formados santos, já foram criados santos. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus e trabalham ao nosso favor, nos ajudam os salvos. Louvado seja o nome do Senhor, mas eles não foram designados para pregar o Evangelho. Mas este anjo disse a Cornélio: manda chamar Pedro, o apóstolo, para que ele venha à tua casa, e ele sim te dirá o que deves fazer.
Ele vai pregar para ti e para toda a tua família o verdadeiro evangelho de salvação. Meus amados e queridos irmãos, que coisa maravilhosa nós podemos encontrar aqui nesta passagem. Com todas essas virtudes, com todas estas boas obras que este homem tinha e fazia, ele continuava sendo um pecador, necessitado da graça, da misericórdia do Senhor, para que pudesse alcançar a salvação. E aqui eu vejo, amados irmãos, o grande amor de Deus que se volta para o pecador, que se estende para o pecador. Eu vejo aqui as palavras de Jesus escritas em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como este homem era sedento, era faminto pelas coisas de Deus e buscava a salvação para ele e a sua casa, Deus abriu a fonte de salvação para ele. Enviou um anjo à sua casa e o anjo disse: manda chamar, manda buscar a Pedro e ele te dirá o que deves fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E eu creio que nesta noite, o mesmo Deus que abriu a porta da salvação, o mesmo Deus que abriu a porta da graça, a porta do perdão, a porta da vida eterna para Cornélio e a sua família, também está abrindo uma fonte, uma porta de riquezas, de vitória, aleluia, de transformação, de libertação, de vida eterna. Há muitas pessoas, há muitos lares, e aqueles que estão distanciados dos caminhos do Senhor também, porque orando esta semana e hoje ainda, pude sentir a presença de Deus nesta palavra, e eu sei que o amor de Deus está derramado em nossos corações, derramado em seu coração, meu amado irmão, meu amado amigo, ouvinte, aleluia, que nos acompanha. Glória a Jesus. Aqui nós podemos entender o que a palavra diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Este homem era piedoso, era religioso, fazia esmolas, orava, jejuava, mas contudo ainda não tinha salvação. A Bíblia diz em Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados, a salvação para o homem, para o pecador, para a mulher, seja quem for ele ou ela, a salvação é dom de Deus. E a palavra dom significa presente, graça, favor imerecido, porque todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Jesus disse que toda a humanidade, todos nós, vivíamos desviados como ovelhas que não têm pastor, mas Deus nos amou com amor grandioso, infinito, e Paulo escreveu com verdade: louvado seja o seu santo nome. Esta salvação não vem pelas obras, disse Paulo, é dom de Deus, não vem pelas obras,
para que ninguém se glorie. Sabe como vem a salvação? Sabe como alguém recebe a salvação? É simples. Jesus escrevendo em João capítulo 5, versículo 24, ele disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus! Por isso que Jesus nos manda pregar a sua palavra, por isso que Jesus nos manda pregar o seu evangelho em todos os lugares, a toda criatura. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Vejamos, quero repetir as palavras de João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Alguém pergunta, irmãos, alguém se admira, porque pessoas vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo fala no coração delas, elas se arrependem pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo as convence, mostra que são pecadores, e durante o culto levantam as suas mãos e recebem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Os seus pecados são perdoados e os seus nomes são escritos no céu, no livro da vida. E essas pessoas voltam para casa felizes, alegres, dizendo: encontrei a salvação em Jesus. Outros admiram-se dizendo: mas como pode? Até ontem era assim e agora hoje já diz que está salvo. Mas é justamente o que a palavra do Senhor diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso a Bíblia diz que Deus, em seu grande amor, enviou Jesus Cristo para nos salvar. Louvado seja o Senhor. Foi a mensagem que Pedro pregou na casa de Cornélio, naquele dia, para ele, para todos os seus familiares, para os amigos de Cornélio que estavam reunidos naquela oportunidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 7, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo cheio de esmolas, boas obras, religiões e tantas coisas mais, mas nós carecemos de um Salvador. Quando Jesus nasceu, o mundo estava cheio de pessoas boas, viu, irmãos? De pessoas boas, de pessoas religiosas, de pessoas praticantes de boas obras, mas nada disso fazia com que as pessoas pudessem se salvar. Por isso Deus enviou Jesus, e quando ele nasceu, os anjos cantaram dizendo: hoje nasceu Cristo, o Salvador, o meu e o teu Salvador. Glória a Deus. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Imagine, irmãos, imagine, meus amigos, a alegria deste homem, Cornélio, ao ouvir as palavras, a mensagem, a pregação do apóstolo São Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro abriu a sua boca e começou a dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude,
o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Disse Pedro: e nós somos testemunhas daquilo que vimos e ouvimos, porque andamos com ele, comemos com ele, bebemos com ele, vimos quando ele foi pendurado no madeiro, vimos quando ele foi crucificado, vimos a morte de Jesus na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e por 40 dias ele andou junto conosco, glória a Deus, diariamente andou conosco, viveu conosco, até que fosse elevado ao Pai, ao céu, aleluia, e ele nos mandou pregar esta palavra, porque é no seu nome que nós alcançamos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Disse Pedro: porque ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, foi ele quem morreu pregado na cruz para a salvação dos nossos pecados. Meus irmãos, poderia falar muito mais, mas quero encerrar aqui as minhas palavras nesta noite, porque eu sei que não é pelo muito falar que Deus opera, mas eu sei que nesta noite há algo grandioso que Deus está fazendo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu sei que o amor de Deus está sendo derramado sobre nós, sobre alguém, sobre famílias, sobre pessoas que andam angustiadas, tristes, sem esperança, perambulando, procurando uma porta, procurando um caminho, procurando um Salvador, mesmo com a sua religião, mas religião não dá certeza de salvação, porque a salvação é só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E você, meu irmão, que já provou desta grande salvação e vitória, é a noite do seu regresso, é a noite da sua volta. E agora nós vamos orar juntos, pastor Josimar, irmã Miriam, minha filha que está aqui, você aí do seu lado, do outro lado, aliás, na sua casa. Nós queremos orar juntos ao Senhor neste momento. Se você quer aceitar a Jesus como Salvador, diga tão somente assim: Jesus, entre no meu lar. Assim como o Senhor entrou no lar de Cornélio, a Bíblia diz que toda a família de Cornélio foi salva. Jesus abençoou, o Espírito Santo desceu sobre eles todos foram salvos. E Pedro disse: depois desta bênção, desta vitória, vocês já podem ser batizados também, porque Jesus batizou eles com o Espírito Santo naquela mesma ocasião. Olha que coisa maravilhosa, aleluia. Esta é a bênção de Deus, que Deus tem para nós esta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amado ouvinte, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo. Ele é o meu, o teu, o nosso Salvador. Irmãos, oremos juntos ao Senhor nosso Deus nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, o teu Filho amado, estamos aqui a cultuar o teu santo nome, adorar o teu santo nome, Jesus. Adoramos a Ti, ó Pai, adoramos o Espírito Santo, Consolador, vivificador das palavras que pregamos aqui nesta noite. Jesus, sabemos que Tu és a fonte da vitória, Tu és a fonte da vida eterna, Tu és a fonte do perdão,
Tu és a fonte da salvação. Jesus, cremos que Tu podes salvar, podes perdoar, cremos que Tu podes libertar, cremos que Tu podes curar aqueles que estão enfermos, Tu podes restaurar vidas nesta noite, milagres do céu de Deus, Tu podes fazer acontecer agora, em lares, em famílias, aqueles que estavam desviados e ao ouvir os cânticos e a Tua palavra, estão fazendo um propósito de voltar para os Teus caminhos agora mesmo, Senhor. Abençoa, recebe. Espírito Santo, ajuda, consola, conforta esses corações com a Tua santa e bendita presença. Jesus, quebra as correntes, quebra os grilhões daqueles que estão presos pelo mal, pelo pecado, pelos vícios, pela idolatria. Senhor Jesus, faz uma grande obra de salvação e vida eterna. Jesus, entra nos lares, faz tudo novo, pois a Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Senhor, nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Oramos pelo mundo inteiro, pelas crises que estamos enfrentando, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra diz: operando eu, quem impedirá? Nada pode impedir o operar das Tuas mãos. Pai, assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor Josimar. Glória a Deus, maravilhosas palavras que ouvimos neste lindo domingo, dia do Senhor, o dia que o Senhor nos deu. Aleluia. E nesta tarde, meditando neste versículo que o pastor pregou, aleluia, Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. Aleluia. E a sua vida, o seu lar é tudo diferente. Por isso que nós cantamos, adoramos ao Senhor, louvamos a Deus, sentimos a sua presença. E agora, nesse instante, vamos adorar a Deus com o hino Felicidade. Aleluia. Você que conhece, vamos cantar ao nosso Deus. Aleluia. Louvar o Senhor. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guardado, ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, quando morreu ali na cruz, e assim bem feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ir morar no
brilhará a sua luz, até o dia que ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz, até o dia que ele voltar. Felicidade é possuir o Deus Jesus e todo dia levar a cruz, até o dia que ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz, até o dia que ele voltar. Meus irmãos, nós estamos chegando ao término de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu. Desejar a todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão nos acompanhando, as mais ricas bênçãos do Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de paz, de alegria, de gozo. Continuemos firmes em oração. O nosso propósito, louvar e adorar a Deus. Nossas campanhas de oração continuam, meus amados irmãos. Certamente a vitória de Deus virá para todos nós, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo inteiro que está clamando pelas necessidades que nós estamos vivendo nestes últimos dias. Que Deus abençoe. Vamos encerrar o culto com Lucas 1:37, que nos diz: porque para Deus nada é impossível. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus quiser. Até lá, na paz do Senhor. Queremos mandar um abraço rapidinho lá para o pessoal de Santa Cecília, né? Cunhada, Thaís, um abraço para eles, Kiko, e para todos que estão aí de longe, Três Barras, todo o Braço do Norte, vários lugares aí que estão nos assistindo. Deus abençoe, um abraço. Amém.